O mundo vem acompanhando de maneira estarrecida e dolorosa o que vem acontecendo na Turquia e na Síria. Hoje é 8 de fevereiro de 2023 e há poucos dias tivemos um terremoto nessa região e até agora já se sabe de mais de 12 mil pessoas mortas nesse terremoto. Cidades devastadas nos dois países. E o mundo se pergunta o porquê disso tudo. As comunidades das mais diversas religiões, doutrinas e etc. e tal, se perguntam o porquê que uma coisa dessa acontece. E eu acho que é papel fundamental da doutrina espírita trazer pelo menos um esclarecimento acerca desses fatos, acerca disso que vem acontecendo. Lá em 1857, quando Allan Kardec organizou a doutrina espírita, ou seja, organizou o livro dos espíritos e publicou, o codificou, ele fez perguntas pertinentes acerca desses acontecimentos de mortes coletivas, de destruições. Isso está no livro dos Espíritos e eu trago agora para que nós façamos uma reflexão do que anda acontecendo, não só na Turquia, na Síria, mas o que já aconteceu em todos os tempos da humanidade e irá acontecer mais vezes. Um item do livro dos Espíritos que está no capítulo 6 do terceiro livro, a doutrina, o livro dos Espíritos, que é dividido em livros, no seu terceiro livro, capítulo 6, mais precisamente a questão 737 do item Flagelos Destruidores. Vamos acompanhar essa leitura e ver o que nos traz, o que nos trouxeram os Espíritos lá naquela época e que nos serve porque esse livro é atemporal. Vamos acompanhar. A pergunta 737 é a seguinte: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa foi a pergunta que Kardec fez. Ao que os espíritos responderam: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer avançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Ou seja, é uma questão de necessidade de evolução. Evolução. Por isso que isso vem acontecendo desde que o mundo é mundo, ainda irá acontecer mais. A pergunta 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? E resposta: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Cuidado com castigá-lo em seu orgulho, não é que Deus castiga. É preciso que o homem se fira em seus orgulhos para poder progredir mais rapidamente. E aí Kardec pergunta ainda na 738A: mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas, depois da morte,
ele pensa de uma outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Ou seja, nós chamamos isso de flagelo, de calamidade, porque nós temos a mania de encurtar a vida. Achar que a vida é só do berço ao túmulo. Morreu, se acabou. Mas, na verdade, isso tem todo um histórico. Nós somos espíritos imortais. E foi só alguns corpos. É só o nosso corpo que morre. O espírito continua. Obviamente que ninguém quer passar por isso. Mas há essa necessidade dessas mortes coletivas. Há essa necessidade dessa desencarnação coletiva. Melhor dizendo. Porque quem morre é o corpo. E nós vemos isso com mais dor porque nós temos esse defeito ainda. Essa falta de compreensão. Essa ignorância de achar que a vida se acaba no túmulo. Ver toda aquela destruição é triste, é claro que é triste. Mas temos a doutrina espírita para nos esclarecer e os espíritos para nos dizer, nós vivemos. E continuando ainda, agora na 738b, porque Kardec insistia em perguntar sobre isso, ele faz a seguinte pergunta, mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas. E os espíritos continuam respondendo. Se considerasse a vida por aquilo que ela é e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compreensão aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. E aí Kardec faz um adendo. Ele diz o seguinte: quer chegue à morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora de partida. A única diferença é que, com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma só vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. É isso. Nos falta compreensão. Compreensão essa que a doutrina espírita tenta nos trazer. A questão 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? A resposta: sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região. Mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Isso é muito importante, eu vou até repetir. Eles mudam algumas vezes o estado de uma região. Mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Só lá na frente vai se perceber a importância de um evento que aos nossos olhos é tão catastrófico quanto esse. A 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Resposta: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Se ele não está mais dominado pelo egoísmo.
Ou seja, não é porque a doutrina espírita nos traz esse tipo de esclarecimento que a vida continua, que nós temos que ser indiferentes ao sofrimento dessa gente, desse povo. Temos que nos mobilizar para ajudá-los da melhor maneira possível, seja com doação, seja com o que for, mas nós temos, pelo menos com uma prece, uma vibração que nós podemos mandar daqui de longe para eles, mas a doutrina espírita não nos faz indiferentes. A compreensão desse tipo de evento, desse tipo de flagelo, como nós chamamos, como Kardec chamou aqui no livro, não nos pode deixar duros, porque o amor é uma dádiva e é uma necessidade do espírito. A última pergunta desse item flagelo destruidores é a 741. E Kardec pergunta: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Resposta: sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus e, ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Ou seja, nós temos a necessidade e o dever de nos preparar, de nos proteger contra esse tipo de coisa. Porque nós temos que, não é porque a vida existe além do túmulo, que o espírito não morre, que nós vamos negligenciar essa passagem na Terra. Então nós temos que fazer de tudo para nos livrarmos disso. É por isso que cidades como Tóquio e como Nova York, essas cidades elas têm prédios preparados para até um certo grau de tremor, com amortecedores, porque é para prevenir. Existem verdadeiros bunkers, né, proteções, alojamentos no subsolo, para no caso de um evento como esse em algumas grandes cidades do mundo, que já passam por esses terremotos. Porque nós temos o dever de nos proteger. É um instinto de conservação, instinto esse que também é falado aqui no Livro dos Espíritos. Quem sabe em um outro vídeo depois eu trarei isso. Mas é o instinto de conservação que faz com que nós tenhamos o dever de nos manter o máximo de tempo possível na encarnação, a fim de espiar, de aprovar para evoluir. E Kardec termina aqui esse item fazendo as suas observações. Ele diz o seguinte sobre essa pergunta 741, sobre a resposta dos espíritos. Kardec soma a sua contribuição. Ele diz o seguinte: entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje, foi o que eu falei agora há pouco, dos prédios com amortecimento e dos locais subterrâneos para se proteger? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seu semelhante? Que não fará o homem quando acontecer isso? Não é isso? É preciso que se diga que, a partir do adiantamento dos planetas, os planetas mais adiantados eles têm menos flagelos desse tipo, porque não há esse tipo de necessidade. A Terra passa hoje pela transição de planetas de provas e expiações para planeta de regeneração. Essa transição, no nosso tempo, ela é lenta e gradual. Isso foi só mais um episódio terreno necessário para
para essa progressão, essa evolução do planeta. São as forças telúricas. Forças telúricas são as forças da Terra. São as forças telúricas atuando para colocar cada coisa em seu devido lugar e fazer com que a humanidade progrida ou evolua mais rapidamente. Mas não sou eu, não é você, que temos condições de apontar o dedo para esse povo e dizer o porquê que eles sofreram isso. Da mesma forma que eles não podem dizer por que nós sofremos tanto aqui com os nossos problemas, por exemplo, aqui no Brasil, de fome, guerra civil, que nós temos praticamente uma guerra civil no Brasil. Não é isso? De violência. Né? Então, da mesma forma que nós não podemos apontar para essas pessoas de dizer, querer dizer aqui, dar um manual de instruções, apontar, diagnosticar que eles passam por isso, porque são isso, aquilo outro, porque é um povo inferior ou superior, ou menos esclarecido ou mais esclarecido, porque a religião é a religião B. Isso não pode, isso é falta de caridade. Compreendamos que todos nós passamos por isso. Haja visto o que acontece, por exemplo, aqui nas nossas enchentes, quantas pessoas não morrem todos os anos, quantos soterramentos de terra nós temos aqui no Brasil. Então, é algo que equipara-se ao que aconteceu lá, tá certo? Então, tenhamos fé e não deixemos nós, pelo menos nós, espíritas, ou você que é um simpatizante da doutrina que está vendo esse vídeo, de fazer nossas preces, pelo menos um evangelho no lar, você que é da casa espírita fazer uma vibração, você quando for dormir, pelo menos faça uma prece para esse povo. Entenda que a prece alcança locais inatingíveis. Os mais longínquos rincões desse planeta podem ser atingidos pela tua boa vibração. E uma boa prece, feita por um grupo de pessoas, ela ajuda na elevação da psicosfera planetária. Naquele momento, nesse momento, aliás, naqueles países, há muita gente sofrendo dos dois lados da vida. Os que ficaram sofrem mais, porque os que desencarnaram foram acolhidos pela espiritualidade, tenho certeza disso. E os que estão lá sofrendo pela perca dos entes queridos estão precisando sim da nossa prece, da nossa vibração. Então, nada de julgamento, e sim muito mais de amor e de respeito a todos esses que desencarnaram, todos esses que estão lá sofrendo nesse momento, sem água, sem comida, dependendo de doação, num frio extremo. Prece, fé e paz para toda essa gente e para nós também.